E aí, turma, tudo bem? Estamos de volta para falar sobre improvisação aqui no canal. Hoje gravando aqui em casa, né? Não lá no Espaço da Comédia. Mas tudo bem, e eu queria falar para vocês do que foi o Espontâneo 2019. Sim, se você está me acompanhando aí ou não, você está sabendo que eu fui junto com o Impromime, meu grupo de improvisação, para esse festival, que é um festival internacional que acontece em Portugal. Foi uma experiência maravilhosa, foi tipo foda pra caralho. E é um grande festival, extremamente bem organizado pelo grupo Instantâneo, que é um grupo de improvisadores lá de Portugal. E na cidade linda, mágica, maravilhosa, chamada Sintra, que fica pertinho de Lisboa. Uma cidade que é desse tamanhozinho, mas em volta tem uma região enorme, assim, com castelos e passeios e parques e praia e cidades. É muito mágico, assim, foi realmente um grande presente ter ido para lá. Para você que não sabe, existe uma rede enorme de festivais de improvisação. Assim, em todos os países praticamente tem festival de improvisação. Opa, ó o meu gato aí. Que safado. Esse é o Anakin, pessoal. E ele invade os vídeos de vez em quando. Vai pra lá. Fica aqui. Em todos os países tem, né? Festivais Porra, gato. Não, não, ele vai pra lá. Sacanagem, ó a câmera, bagunçou tudo. Vai, desce, desce. Ai. Ele tá bem, ok? Então, continuando, existem muitos e muitos festivais de improvisação. Eu tive a oportunidade de ir em 3 até agora. Eu tive na Colômbia com o grupo Action Impro, e em Amsterdã, né? E agora também em Portugal, lá em Sintra. É muito legal, uma grande festa, um encontro de vários países e tal. E nesses festivais, geralmente o festival organiza formatos de improvisação onde todos os improvisadores podem estar juntos no palco se divertindo. Então, cada grupo leva o seu espetáculo ou o seu solo de improvisação. Sim, é possível fazer um solo. E existe dois horários de apresentação. Um horário que é todo mundo junto e depois o espetáculo da companhia ou o solo. E, enfim, vice-versa, pode ser antes ou depois. E é muito legal, uma forma de todo mundo estar junto, se conhecer, aprender coisas. E geralmente tem workshops, as pessoas que vão pra lá fazem workshops também e tal. Inclusive eu dei workshop em Amsterdã e também dei agora em Sintra, lá em Portugal. Muito legal, muito legal. Nesse festival espontâneo, tinha gente da Itália, da Argentina, da Letônia, do Brasil, um monte, Portugal, claro, que mais? Da Ilha da Reunião, que é uma ilha que eu nem sabia que existia, que fica do ladinho de Madagascar, ali na África, é uma ilha de colônia francesa. E Irlanda também tinha gente. Ai, Jesus, acho que eu falei todos. Argentina, Irlanda, acho que era isso. Então, Inglaterra, já tinha falado Inglaterra, não sei, Inglaterra também, enfim, muito legal. E essa troca, e todo mundo depois ia lá comer junto e beber e trocar ideia e tal. E aprender com os formatos dos outros. E do México também, gente, eu tô esquecendo, tem um monte de gente, de um monte de país. Então é isso, México, Itália, Letônia, Irlanda, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal, Ilha da Reunião. Acho que eu falei todos. Então, basicamente, no primeiro dia a gente assistiu o Phil Loom, que tem um formato muito interessante de improvisação. Eu achei que é um show tipo Roberto Carlos, só que é um cara, um inglês altão que veste se veste de mulher, assim, bota uma peruca, fica super elegante e tal, e faz um show musical, como se fosse um show em homenagem a si, assim, é como se fosse um show biografia. Então ele sozinho no palco com o piano, conversa com a plateia e fala coisas do tipo: estamos aqui e com meus fãs, né? Eu tenho certeza que vocês leram a minha biografia e lembram de coisas que aconteceram, como daquela vez, daquela viagem. Alguém lembra daquela viagem?
E aí alguém da plateia fala, a viagem pro Egito. Exatamente, a viagem pro Egito. Então aí ele começa a improvisar. Ai, foi uma viagem desgastante, porque eu estava com o meu antigo companheiro e não sei o quê. Então ele começa a improvisar a partir dessas coisas que ele pega da plateia, inventar o que ele está falando, misturado com as informações que a plateia dá, e aí ele senta no piano e toca músicas desses momentos. Então aí ele fala, e nessa viagem pro Egito com meu antigo marido foi que nasceu essa música, O Faraó. E ele senta e toca o Faraó, só que tudo improvisado, e ele improvisa e toca muito bem, canta muito bem. E o show inteiro é isso. É como se fosse um show musical, onde ele conversa com a plateia e tal. Então maravilhoso, super legal, assim, toca bem, as músicas são ótimas, e são divertidas, e ele consegue variar os estilos das músicas, os ritmos, e tem uma que ele quase não tocou nada, assim, deixava bastante silêncio e fazia uma piada. Muito legal, um cara super bacana esse Phil Loom. No mesmo dia a gente fez, depois do Phil Loom, acho que foi depois, um formato que todo mundo jogou junto, do Omar Argentino. O Omar Argentino, pra quem não conhece, é um cara que viaja o mundo indo em todos os festivais possíveis de improvisação. Ele vive disso, ele mora em Madrid e faz muita improvisação, ensina muito, tem livros. É um cara, uma figura sensacional. Então foi um prazer estar com ele lá. E a gente fez um formato onde todo mundo jogava junto, fazia umas coreografias, depois trocava música. Quem estivesse no centro assim do palco ficava e os outros saíam, e essas pessoas que estavam no centro começavam uma cena, e aí poderia ter também momentos de monólogos, tinham dois focos de luz assim, onde cada um poderia ir lá falar alguma coisa sobre você ou sobre o seu país e falasse na sua língua. Então era muito bonito esse momento assim, porque às vezes, por exemplo, estava acontecendo uma cena no meio que tinha uma pessoa que ia morrer ou que tinha alguma coisa de morte. Aí alguém poderia ir lá e falar alguma coisa que inspirasse, que lembrasse a morte. Eu fui e falei que no Brasil tem uma lenda que se você tomar leite com manga, você morre. E pronto, era só isso. Virou uma piadinha, mas nem era a intenção ser engraçado, mas acabou sendo. E aí depois o cara da Letônia ia e falava na língua dele, e todo mundo ficava assim, e ninguém entendia nada, mas era maravilhoso ouvir. E aí o pessoal da Ilha da Reunião ia e falava em francês, o outro falava em espanhol, o outro falava em italiano. Era muito bonito, assim, esse momento. E era isso, você via várias histórias que não necessariamente tinham nexo, tinham ligação. Legal, aí tivemos, até pra eu lembrar aqui, aí na sexta-feira a gente teve o Kang Sam e o Damien Fontaine, que são os dois da Ilha da Reunião, que são os caras muito legais, muito gente boa, alto astral. E o espetáculo deles, eu nunca tinha visto ninguém fazer assim como eles fazem. Eles não pegam sugestão nenhuma da plateia, para você que não conhece muito de improvisação. Geralmente em espetáculos de improviso a gente pega informações com a plateia para inspirar as histórias e improvisar a partir do que a plateia fala. Como esse cara da Inglaterra fez com as músicas. O Ken Sam e o Damian, eles entram com super energia e tal e falam, então pessoal, a gente veio aqui improvisar. A gente tem dois improvisadores ali em cima, que são o iluminador e o técnico de som, né? O sonoplasta. Então eles vão colocar músicas e fazer uma luz, e em cima do que eles criarem no palco a gente vai improvisar. Então a inspiração da improvisação vem a partir da conexão com os técnicos do teatro, de que luz que a pessoa coloca e que música que a pessoa coloca. Em cima disso eles se inspiram e começam cenas. Podem ser cenas de 30 segundos a cenas de 10 minutos. E aí troca a música, troca a cena. E eles têm um código para quando acaba a cena que eles abaixam a cabeça assim. E aí blackout, outra música, outra cena. E basicamente é isso assim. E aí, claro, eles vão encontrando momentos. Você vê que tem como é muito aberto, é muito a inspiração do momento. Tem algumas, claro, que vão demorando mais pra encontrar sobre o que a cena tá falando e tal, e eles vão se encontrando, e é muito bonito quando acha o jogo, e aí vai pra frente, e eles têm um trabalho corporal muito legal. Eu fiz a oficina do Kang Sam, e daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E aí, na sexta, o Grupo de Risco, que é um grupo do Brasil, aqui o pessoal que organiza a Improfesta, o Rafael Pimenta, a Ju Mesquita, a Tamara, a Paula, enfim, a Juliana, a Luciana estava lá,
o Cafi tava lá, enfim, todo o pessoal aqui de São Paulo, não que nasceram em São Paulo, mas que trabalham aqui em São Paulo. E eles têm o grupo de risco e eles organizaram o baile. E o baile é um formato que o Rafa criou, junto, enfim, com esse time, onde é inspirado no filme O Baile, né? Não sei se você já viu esse filme. E onde acontece um grande baile, então tem uma preocupação muito grande assim, com o figurino, com o visual das pessoas, para compor as cores e tal. E acontece um baile, e nesse baile acontece uma morte, e tem um detetive que está tentando descobrir quem que matou, e uma das pessoas do baile que matou, e aí você tem uma microdramaturgia de suspeitos, a plateia escolhe quem morre, e a plateia escolhe quem são os principais suspeitos. E aí acontece um joguinho, e acontece uma festa, um baile e tal. É uma grande festa, assim, e lá em Portugal foi muito incrível, porque tinha muita gente, tinha mais de 30 pessoas no palco improvisando com os figurinos de época, então era uma coisa muito visual, assim. Cada um fez uma coisa diferente, foi muito divertido o baile. Aí, no sábado, aconteceu o ensemble também do Mico, que é um italiano, e o Improtop do México. O Mico é um improvisador italiano, mais velho, assim, figuraça, um cara muito carismático, gente boa. Fiz a oficina dele também. E ele fez um formato que era para menos pessoas e só para quem falasse inglês, segurasse inglês suficientemente bem para segurar uma cena. As meninas do Brasil fizeram, arrasaram. A Camila do Impromime fez, a Tamara, a Juliana e a Luciana Esposito também fizeram. E tinha o pessoal do México, teve uma mistura dessas pessoas, todas que falassem inglês. E o tema era a noite. E era basicamente isso, cenas que são inspiradas através da noite, do noturno, de situações talvez obscuras, sobre a lua e tal. Então você viu um monte de histórias que tinham a ver com a noite e pronto, e improvisa. E eram histórias, cada um com 5 a 10 minutos também, cada uma das cenas, assim. E tudo em inglês. Festival internacional. E lá na Europa acaba que as pessoas falam mais inglês mesmo, em Portugal. No geral, a população tem mais contato, né? Nesse mesmo dia, no sábado, o grupo do México, Improtop, fez o formato deles, o Broadway, se não me engano chama Broadway, que é um musical, então basicamente é isso, eles têm uma coreografia inicial, que eles fazem um musical de abertura, aí eles fizeram uma adaptação da abertura pra Sintra, então eles cantavam falando, estamos aqui em Portugal, não sei o que, e fazia a música. E aí eles pegam sugestões da plateia através de papeizinhos, como o pessoal dos Barbichas do Improvável faz, né? As pessoas escrevem qual que seria o título de um musical, e elas colocam várias sugestões, eles pegam um desses papéis, leem, e esse é o título daquela história. Aí eles se reúnem no meio do palco, programam mais ou menos qual que é a ideia principal do que vai acontecer, e improvisam durante ali 50 minutos. É uma história com músicas e cantam e fazem coreografias, tudo improvisado. Então algumas ficam, claro, bem boas e outras ficam mais ou menos tosquinhas, assim, porque é difícil você improvisar musical. Até uma vez, conversando com o Dani Nascimento, né, dos Barbichos, eles fazem um musical, né, no Improvável e eles fazem muito bem, né? E eu falei, pô, por que vocês não fazem um espetáculo inteiro que é só musical, né? Porque eu acho que vocês são tão bons assim fazendo isso. E ele falou assim, eu acho que a gente é bom pra fazer isso durante tipo 20 minutos, mas 1 hora só disso, eu acho que pode ficar um pouco frágil e tal, porque a gente não é dançarino e não é cantor. E aí pra fazer um musical, musical mesmo, teria que ter. Sinceramente, eu acho que os Barbichos até fazem um musical um pouco melhor do que o pessoal do Improtop. Desculpa, Improtop. Talvez também foi o dia que vocês apresentaram, mas eu acho que eles são muito bons. Só acho que pensando nisso, que os Barbichos poderiam super fazer e ia ser um sucesso do caralho. Fazer um espetáculo inteiro que fosse só um musical. O Improtop fez isso e era legal, e como eu disse, acho que os Barbichos até resolvem melhor algumas coisas, assim, de coreografia, cantam super bem e tal. Mas era interessante porque o pessoal do México, ele brincava muito com as línguas, assim, então eles falavam português, falavam inglês, aí falavam espanhol e tal, e aí as músicas também se misturavam. Eu vi que eles tinham um desafio interno, assim, e aí isso coloca o espetáculo em outro lugar, né? Eu acho que isso também deixou, talvez,
um pouquinho mais suspenso, assim. Enfim, é isso. E aí, no domingo, só teve o Impromime mesmo, o meu grupo, a gente se apresentou. Foi o encerramento do festival. Foi muito bonito, foi muito legal. Ah, as pessoas gostaram muito, assim, o feedback depois da apresentação foi incrível. É um trabalho que a gente faz que é 99% sem fala. Eu digo isso porque a gente fala no começo do espetáculo para pegar as sugestões do público. E depois o espetáculo inteiro é em silêncio, só teatro físico e improvisação. Esse último trabalho nosso é em cima de solos, então cada um vai, fica um tempo no palco fazendo um solo, e no final esses personagens todos se encontram e acaba. E tem um outro lugar, assim, quando as pessoas assistem um trabalho desse sem fala, tem um tempo que leva pra pessoa embarcar nessa vibe, porque a gente tá tão acostumado a falar, ouvir, ver no palco, fala, que pra fazer uma coisa em silêncio, sem fala, você fala, demora um tempo, mas depois embarca e entra na viagem. E eu acho que é uma viagem, a princípio, mais emocional. Você começa a trabalhar sem a fala e só com o corpo, a dramaturgia está mais conectada à emoção do que a ideias que você desenvolve, enfim, ideias. ah, é, é isso, entendeu? Você tem ideias também sem falar, mas, por exemplo, eu posso ter uma cena inteira falando sem mover um dedo e ser muito do caralho, porque as ideias que você está produzindo são interessantes no discurso que você está tendo. Agora, se eu tirar a fala, o que eu faço? Se eu fico só parado, não dá, a história não anda. Então tem que se mexer e o movimento também vai trazendo mais emoção. Então é um espetáculo que ele vai mudando a emoção, acho que com mais frequência. A gente vai pro cômico, vai pro trágico, vai pro dramático, vai pro grotesco, vai pro sensual, e tudo isso acho que um pouco mais marcado, assim. E aí foi interessante o feedback que as pessoas deram também. E aí eu até voltei com umas ideias para mexer um pouco no espetáculo e trabalhar, ver o que acontece. Lá eu dei workshop, foi muito legal. As pessoas sentiam muita falta de trabalhar essa história de trabalhar sem fala e colocar mais corpo quando se improvisa. Eu acho que a improvisação, no geral, fala mais do que necessário. E é curioso porque lá, tanto o Miko, que é esse cara mestre de improviso da Itália, quanto o Ken Sam, trabalharam as oficinas deles de improvisação em cima de trabalho sem fala. O Ken Sam foi totalmente sem fala, era tudo corporal, só no silêncio e improviso, cena, improviso, jogo, grupo, coro, muita coisa. Foi muito emocionante o workshop dele. No final, todo mundo fez uma cena junto que foi linda, a gente começou a chorar, foi muito bonito. E o Mico italiano, o workshop dele era sobre cenas em silêncio, valorizando o silêncio das cenas. Então você vinha, trazia uma informação, pum, e trabalha o silêncio, deixa aquilo absorver e vive o silêncio. E é um baita desafio, porque a gente geralmente tem medo de ficar no silêncio. E às vezes a gente não tem ferramenta para preencher. E o problema não é o silêncio, o problema é não estar preenchido, né? Esse silêncio está vazio. Mas você pode estar no silêncio e estar cheio de coisas acontecendo. Bem, espontâneo foi maravilhoso. Foi muito, muito legal estar lá com o grupo de risco, com outros brasileiros. A gente fez uma baita festa lá, todo dia era muito legal, todo mundo se dava muito bem. Assistir os outros espetáculos, trocar ideia, pegar o contato das pessoas e aprender novos formatos foi incrível. E particularmente para o nosso grupo Impromime foi um baita presente, assim, ver o grupo crescendo e se firmando nessa rede de festivais internacionais. A gente teve estreando em Amsterdã, fomos pro festival de Curitiba aqui, que é internacional, né? Porque Curitiba é Europa, né? E aí agora fomos lá para Portugal, e aí você vê um amadurecimento do trabalho, assim, né? A minha companheira Bruna estava junto e ela observou isso e falou, nossa, é legal para ver como que o trabalho está mais maduro, de fato. E vocês já estão em outro lugar. E claro, tem uma jornada longa aí, mas aos poucos as coisas vão melhorando. E foi muito legal ter o feedback das pessoas ficarem tão encantadas em ver um trabalho que sai da curva dentro do universo da improvisação, que geralmente todo mundo tá falando muito e a gente resolve não falar. É isso, foi mágico. E se você tiver interesse,
venha no Espaço da Comédia, me procure. A gente tem o workshop do Impromime, está acontecendo nesse momento, inclusive, de toda terça-feira. Esse trabalho de improvisação sem falas. Estamos com uma turma muito legal que está super empolgado com o processo. E no segundo semestre a gente abre vagas para uma próxima turma. Beleza? É isso então sobre o universo da improvisação e festivais e contando para vocês como que foi esse lindo Festival Espontâneo 2019. Foi um grande encontro de muito carinho, arte, muita diversão. E até o próximo vídeo. Eu sou o Fábio Lins. Curte o canal, se inscreve, comenta. Adoro conversar com vocês. Tchau.